Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora, vamos falar sobre a questão jurídica também, né? Sim. Porque toda ação tem uma reação. Sim. E nós vivemos, existem limites. E os limites, eles devem ser respeitados independente do gênero. Sim. Né? Então, eu queria que, Leonardo, você falasse pra gente, nós estamos pegando esse caso, aqui nós fazemos no programa, já fizemos sobre pedofilia, sobre várias questões. Sim. E agora, sobre a cristofobia também, né? Que está agora em auge. Sim, né? sim. O foco tem sido isso. E vamos falar um pouquinho sobre essa postura, dessa questão jurídica também, Léo. Na realidade, é difícil a pessoa separar a liberdade da libertinagem. Certo. Os grandes doutrinadores já descreviam que é proporcional, é diretamente proporcional o número de leis de um país com a ignorância do seu povo. E a nossa Constituição é considerada prolixa, longa, extensa, né? Então, nossa sociedade, nós não sabemos conviver bem. Por isso que nós temos leis. Nós não precisaríamos ter uma lei para falar que a pessoa tinha que desligar o som da casa dele às 10 horas da noite. Nós não precisaríamos nem mesmo ter uma lei falando que a pessoa não poderia fumar no ambiente fechado. Bastaria a sociedade ter educação suficiente para isso. E nós temos essas legislações que determinam essas situações. Isso. Porque o ser humano não sabe dos seus limites. Então nós temos que realmente amar, mas nós temos que avaliar os erros também que foram cometidos. Alguns graves que são crimes, né? Existe um artigo no Código Penal, não é algo novo, de 1940, que determina aquele ato como um ato criminoso. Tá? E não tem nada a ver com homoafetividade, homofobia ou heterossexual, não tem nada a ver com gênero de pessoa. Tem a ver com a questão religiosa. Quer dizer, você utilizar um objeto que pode ser culto em qualquer culto, de qualquer religião, então não é a cristã, não é o protestante, o católico, mas qualquer tipo de religião. Tá? Um objeto que é utilizado como culto, você não pode vilipendiar aquele objeto. E isso é crime. Escarnecer aquilo, né? O artigo... o que foi aquele pastor Sérgio Von Helder da Igreja Universal, incorreu Sim. alguns anos atrás, cerca de 20 anos. O artigo, é claro, diz o seguinte, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, se a cruz é um objeto de culto para qualquer pessoa que seja, essa pessoa se sentindo incomodada, ela pode ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, não é um crime contra o Estado. Então não é diferente, por exemplo, de um estupro, onde o Estado, ao saber da notícia disso, ele obrigatoriamente tem que fazer alguma coisa. Tá? Isso é um crime onde a pessoa que se sentiu incomodada deve ir a uma delegacia, prestar queixa e ali tem uma ação penal e é passível de detenção de de um mês a um ano de detenção. Lembrando que pode ser aumentada em até 3 vezes, até 1/3, quando existe violência. E existe violência quando um menor de 14 anos vê aquela cena. Qualquer ato, qualquer tipo de crime cometido contra um menor de 14 é considerado como um ato violento. Então, se existia uma criança de 14 anos, de 13 anos, assistindo e vendo aquela cena, isso inclusive poderia aumentar. Então, é um ato criminoso. E alguns atos, em algumas situações, outras cenas que nós vimos também, tem algumas cenas onde existe também o atentado violento ao pudor. E isso também não tem nada a ver com gênero. Isso também não tem nada a ver com gênero. Se você passar numa praça e tiver um casal heterossexual realizando ali um ato sexual, por menor que seja, você vai ficar incomodado. Então isso não tem nada a ver com homofobia. Eu não estou tratando aqui de gênero. Até porque nós já falamos até de manifestações que aconteceram até aqui em Belo Horizonte, onde teve um quebra-quebra e nós trouxemos, falamos. Exatamente. Não é o gênero, mas veiculadas aí recentemente foi também trazido aí. O que se misturou foi a famosa aí, né, conhecida Marcha das Vadias, que imagens que se associaram ali. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esses atos são atos que não devem, e exatamente por isso que os ativistas não concordaram.
porque são atos sérios e que não devem permear nenhum tipo de manifestação. Então, eu acredito que nós temos que amar, eu acredito que nós temos que respeitar. A pessoa tem que saber os seus direitos. Acho que todos nós temos direitos, a Constituição é feita para todo mundo. Isso. Todos nós somos iguais perante a Deus e perante a lei. Isso e perante a lei. Então nós somos iguais. Não é pelo sexo, não é. O homem não tem mais direito do que a mulher, um heterossexual mais do que um homoafetivo. Até porque hoje até o próprio direito do trabalho, a Constituição garante igualdade. Exatamente. Mas a igualdade, nós não podemos perder esse equilíbrio da igualdade. Porque quando nós pegamos um ato homoafetivo e defendemos esses atos, nós desequilibramos. Desequilibramos. Nós hoje já temos leis para defender mulheres, leis para defender negros e teremos leis para defender homoafetivos. Então, coitado do homem branco heterossexual. Porque o homem branco heterossexual não tem nenhuma lei para defendê-lo. Então, nós temos que avaliar isso. Então, qualquer pessoa deve ter o seu direito garantido. Então, não questiona o direito do homoafetivo, de forma alguma. E você pode participar. Liga aqui no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Estamos falando aqui, conversando com Priscila Coelho, apresentadora e líder do Ministério Cores, aqui da Igreja Batista da Lagoinha, doutor Leonardo Girundi, advogado, conversando aí sobre a questão da parada gay, o que aconteceu, né, batendo um papo muito saudável, enriquecedor. Tem pessoas que já até manifestaram, ela disse o seguinte: eu acho que essa parada gay foi um desaforo e um descaso com Jesus, sim. Fotografar ali, no caso, tiveram um gay na cruz beijando o outro, considero isso um desrespeito. Muito obrigada pela sua participação. E as pessoas, elas podem concordar ou discordar, sim, não é mesmo? Exatamente. Isso não é crime, você concordar de forma alguma. Desde que você... Por enquanto, não. Esse é o nosso problema. Quando eu falo que nós não podemos desequilibrar a balança, é nesse sentido. Ninguém é obrigado a acreditar nas coisas que eu acredito. Claro. E ninguém é obrigado a fazer as coisas que eu faço. Mas todos nós devemos ter direito de opinar, direito de falar sobre isso. E esse é o nosso problema. Quer dizer, se a pessoa tem direito a manifestar sobre a sua homoafetividade, a igreja também tem a sua liberdade religiosa para falar o que ela entende como certo ou não correto e dentro do princípio bíblico, do prisma bíblico. Claro. Né? Então, quer dizer, isso nós temos que ter esse limite. Então, quando nós tivemos a PL 122, que não foi aprovada, colocava essa questão de gênero quase como uma situação de raça. Quer dizer, onde um homoafetivo não poderia, por exemplo, ser demitido. Porque se ele fosse demitido, poderia surgir a impressão que ele foi demitido por causa disso. Então, imaginemos nós a que ponto poderíamos chegar de desequilíbrio nessa balança. Onde fala assim, olha, essa situação não foi correta porque existe um homoafetivo. Não é assim. Acho respeito todos merecem e nós temos... É uma questão difícil até de mensurar também, né, Léo? Porque, por exemplo, se um homossexual está dentro de uma determinada empresa, sim, por um motivo A ou B, contenção de despesa, que hoje é o que a gente vê por aí. Sim. Ele é mandado embora. E ele foi escolhido entre três, por exemplo? Entre três, ele fala, eu fui porque eu fui. Exatamente. Aí isso até é difícil de mensurar, por exemplo, no caso aí... Aí nós começamos a ficar reféns de uma situação. Então é isso que nós não podemos. Então, quando eu defendo a liberdade religiosa, eu defendo também a liberdade da pessoa ser o que ela quer ser. É o cumprimento da Constituição, o direito de ir e vir. Direito, ter liberdade de se manifestar, de falar o que pensa, desde que não ultrapasse certos limites. Isso. A pessoa manifestar não quer dizer que eu vou concordar. Isso. E eu tenho o direito de não concordar, mas eu tenho o direito de você tem o direito de se manifestar. Você tem o direito de falar, mesmo que eu não concorde com isso. Então, é bem diferente a situação. Quer dizer, você pode falar, você pode utilizar a sua voz. Você tem o seu direito de expressar e falar o que você quer ser, como você quer ser. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas eu tenho o direito de não concordar com isso. Com certeza. Né? E todos devemos respeitar. Que tem muitas participações para você, para o Léo falar. Eu penso exatamente assim também. Todos temos direitos, os homossexuais, os cristãos, sim, cada um respeitando a sua. O problema é que não existe esse respeito. Exatamente, é difícil o respeito. O respeito de ambas as partes é complicado assim também. Nós também, como igreja, a gente não entende que, sim, o homossexual tem o direito de ser homossexual. Sim.
Então eu não tenho que Mas obrigar. isso é uma questão cultural. É uma questão cultural. É uma questão, não é religiosa, porque o nosso país sempre foi assim. E você fala até de cultural, olha a pergunta aqui. Mas a questão cultural da igreja, a cultura da igreja é a cultura bíblica, né? Então, assim, não deveria ser, né? Não deveria. Mas aí não pode ser uma questão política. Tem pecado e pecado, né? Porque é tem alguns que a gente separa, denomina alguns como maiores e piores. Então, a questão Lógico da tem a questão da homossexualidade. carne. Mas... Agora tem até uma pergunta aqui do Marcos. Obrigada, Marcos, de Belo Horizonte. Se fosse num país muçulmano, os gays agiriam da mesma forma? Acho que estamos sendo condescendentes. Eles estão passando dos limites na busca do direito deles. Mas aí você fala... Concordo com ele, mas... Ele perguntou, né? Concordo com o excesso de ação, mas se fosse num país muçulmano, teria o excesso de ação de outra forma. Mas por exemplo, lá, um país muçulmano, ele já não é, ele é determinado ali, não como um país de laico como nós somos, sem uma religião oficial. Lá eles têm, e a religião prevalece. Ela já condena tudo isso. Sim. A gente sabe disso. Então não faria como não fazem. Então, mas isso aí entra a nossa visão como gente. A minha visão do mundo é como cristã. Então, será que eu quero a misericórdia em relação a esses meninos como o Alá tem? Que diz que você tem que matar o homossexual e jogar ele do terceiro andar? Porque o nosso Deus não diz isso. O nosso Deus não diz isso. Então, aí que entra. Então, a gente vai precisar ter um Brasil islâmico para a gente conseguir dar um jeito na questão da homossexualidade. Ou o nosso olhar tem que ser diferente como cristão. Essa é a pergunta que eu retorno para você. Então, vamos seguir Alá ou vamos seguir o Deus da Bíblia? A minha visão é como cristã. Então, eu vejo que aqui a gente está posicionando como... A Priscila, ela trazendo mesmo essa questão, e tem até muitas participações que falou o seguinte, a Daniele daqui falou o seguinte, até agora o posicionamento da Priscila foi o melhor de todos. Todos nós devemos ser assim. Um abraço, Priscila. A Elmira. Priscila, gostaria de dizer que admiro muito você e a sua fé amadurecida. Quero te parabenizar pela consciência maravilhosa. Que Deus te abençoe maravilhosamente, grandemente. Um outro que não deixou o nome. Eu acho que devemos olhar com misericórdia para essas pessoas, porque é o que Jesus faria. E a Ana Castro dizendo que quero parabenizar todos vocês pelo trabalho da Rede Super. Eu vejo a Priscila, a gente trouxe, porque trabalha diretamente com isso. E o dever do cristão é realmente, a nossa liberdade é poder amar independente dele. Exatamente. É poder, nós somos livres para escolher ver isso e amar. Sim. E nós trouxemos também o Leonardo como advogado para dizer que, mesmo amando, isso não quer dizer que você não vai ter consequências de atos que estão fora. Até porque as hierarquias e as autoridades foram estabelecidas por Deus. E aquele que quebrou, quem abriu o espaço, quem quebrou ali foi Lúcifer. A rebelião surgiu com aquilo. E tudo aquilo que foge às hierarquias estabelecidas por Deus tem consequência e entra a rebelião. E aí entra a confusão, não é mesmo? Então, quando a gente traz um advogado para falar daquilo que a lei estabelece. A lei foi estabelecida por autoridade, toda autoridade ela é delegada por Deus. E quando a gente quebra um princípio, independente do que seja, nós estamos instaurando a rebelião e dando o braço para o dono da rebelião, que não é Jesus. Mas a nossa posição é de amar, independente de... Não vejo contra... São duas coisas andando juntas, não é? Exatamente. Nós temos que amar o pecador, temos que amar o criminoso. Quando nós ministramos em delegacias ou em presídios, cuidamos das pessoas que estão presas, nós não falamos para eles saírem da cadeia. Eles cometeram alguma coisa que foi punível e eles estão sendo punidos por esses atos. Não quer dizer que nós não os amamos, não quer dizer que não os amemos ou que quando saírem de lá nós não estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Mas eles devem ser punidos pelos atos de exagero. Né? Então, são situações como essa. E concordo plenamente com a Priscila, quando nós não podemos dividir, nós não estamos todos no mesmo barco, não existem dois barcos. Nós estamos todos juntos na mesma situação, não estamos em lados opostos guerreando. Nós temos que entender isso. Quando nós entendemos que nós não estamos em lados opostos guerreando, nós entendemos que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. O pecado do outro dá a impressão que é sempre maior do que o nosso pecado. Só é diferente. Só é diferente. Agora, Priscila, eu queria só fazer um comentário com você, porque, por exemplo, quando eu vi aquela foto daquele transex lá na cruz, na hora causa revolta a qualquer um de nós e tudo. Mas depois eu estava pensando assim sobre aquilo que eu venho estudando, aquilo que a gente vive. E sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, gente,
o povo está tão carente, eles querem tanto esse amor... É um grito, né? Que eles querem ser crucificados. A leitura que eu fiz. Agora, é mostrar, se eu estiver errado, você pode me falar, é mostrar, por exemplo, para aquela moça, Viviane, me parece, Vivian, alguma coisa assim, que ela não precisa ser crucificada para esse Jesus, que ele já fez isso por ela. É mostrar essa outra realidade de quê? De uma igreja que sabe ser inclusivista e não exclusivista. Porque, por exemplo, dias passados também vivemos uma polêmica aí sobre um boicote a uma marca de cosméticos aí por causa de uma propaganda e tal. Eu acho que a empresa só ganhou com isso. Com certeza. A mídia ganhou uma mídia muito maior e de graça por causa dessa falta de acesso a esse tipo de carinho. Eu estou errado nessa minha ideia de pensar que aquela moça, ela quer os benefícios da cruz, não pelo ato dela, mas pela sua vida em si? Quando eu recebi as fotos, a primeira sensação que eu tive foi de uma misericórdia, de uma compaixão gigantesca. Primeiro, porque eu tenho Deus no meu coração e Ele olha com misericórdia todas as coisas, porque se não fosse assim a gente estava perdido, né? Mas o segundo pensamento foi de, meu Deus, que ponto chegamos? A que ponto chegamos e o Como quanto sociedade. o homem precisa de fato de Deus. É carente de Deus e ela é carente de misericórdia, de tal maneira que ela não sabe o que faz. A realidade é, ela não sabe o significado daquilo de fato, porque se ela soubesse, ela nunca teria feito. Meu Deus, nós temos Cristo hoje em dia, nós o amamos e quando a gente o ofende com o nosso pecado, a gente morre de desespero. Você acha que se aquela menina, você acha que aquela menina, que na realidade é um homem, é uma transsex, né, mas que agora é uma mulher, ok, ela faria aquilo se ela tivesse a consciência e vivesse Cristo de fato? Jamais. Então, a minha primeira reação, desde que eu me converti a qualquer tipo de pecado do pecador, é essa compaixão, porque eu já estive daquele lado. Eu não representei aquilo, né, de forma externa, eu nunca crucifiquei Cristo ali daquele jeito, mas eu crucificava quando não acreditava nele, e quando vivia no meu erro. Ele, a família, a sociedade, eu era uma menina, eu era gay assumida, então onde eu estava, se a criança estivesse vendo eu de mão dada com a menininha, eu não me importava. Então, eu entendo, a libertinagem, ela fica gigantesca, é um abismo chamando o outro. Você entra no pecado, ele vai te consumindo de tal maneira que você fica cego. E você acha que o outro é obrigado a conviver com você, e se não conviver é preconceito. Então, eu já estive daquele lado. Mas é o que Deus, quando eu vi aquela foto que Deus falou para mim, foi: permaneça no caminho e não se ire e ame, porque você já esteve daquele lado. Faltou para você fazer aquilo, mas porque eu interrompi. Então, a minha misericórdia é de viver Cristo e de ter vivenciado o outro lado. Então, eu trabalho com homossexuais. Que a gente discutiu aquilo num grupo que a gente tem que chamar o Grupo Alegria. Eles não concordaram com o ato, mas é o que eles falaram. A gente não concorda porque a gente está aqui podendo ouvir de quem Jesus é. E a gente não quer fazer isso com Jesus porque a gente entende que ele é bom. Isso. Mas e aquela menina, será que ela teve o acesso a esse Jesus? É isso que eu estou falando. Ela precisa ser ensinada sobre aquilo ali. E a gente ouviu dos meninos e meninas que ainda são homossexuais praticantes, eles falando, nós temos como não crucificar aquele Cristo, ir para a rua e fazer aquilo, porque a gente está vivendo ele, está sentindo que ele é tão bom. Mas será que aquela sentiu? Dele. Então, a misericórdia, a minha função é como cristã, eu não sou um ser que me divido em Priscila apresentadora, Priscila, eu sou cristão em tempo completo, né? Nem integral eu gosto de usar. Porque é isso que eu sou. Então, a lei que eu sirvo, ela é a lei de Deus, e se a lei da terra for contrária a ela, eu não sirvo. A lei da terra diz que eu posso casar com o sexo igual, o meu Cristo diz que eu não posso. Eu vou seguir quem? A lei humana? Lógico que não, eu sigo a lei de Deus. Mas, em contrapartida, eu não sou uma líder extremista, eu acredito na transformação do ser humano, todo ele, e eu acredito num Brasil, sim, que é conhecido agora pela essa questão homossexual, mas que Deus tem poder para transformar, sim. E aquela parada para gay ali, parada gay de 1 milhão de pessoas, se o Senhor transforma, eu sei que um gay que se torna filho de Deus, ele é muito corajoso e ele entrega a sua vida para Cristo de tal maneira que morre por ele. É isso que eu vivo. Então é por isso que eu estou nessa luta. A pessoa fala, todo mundo fala, Pri, mas eu acho que você defende mais o homossexual. Não. Eu tenho fé demais que um pecador com Cristo, ele se torna outra pessoa. Essa é a minha fé. Não estou aqui para defender gay, nem para defender igreja. E Cristo não precisa de defensores. Sim. Aí entra essa questão da cristofobia. Cara, Cristo... É agir igual. Isso é quando a igreja... Pagar o mal com o mal. Agir da mesma forma. Tá Nós não devemos... quer dizer, nós temos alguns absurdos na nossa legislação.
Dentre eles, por exemplo, um feriado por qualquer tipo seja religioso. E aí nós queremos combater isso criando outro feriado de outras religiões. Então, quer dizer, na realidade não deveria existir nenhum deles, né? Então a forma de agir não é a forma correta. Lembrando que apesar de ter sido a minoria, existia um agravante seríssimo ali por ser em cima de um carro oficial, né, do movimento. Então isso agrava a situação, porque se fosse uma pessoa manifestando sozinha na rua, era uma coisa. Uma pessoa em cima do caminhão oficial é outra coisa, né? Então existiam patrocínios, existiam pessoas envolvidas. Patrocínios federais, inclusive. Federais. Então isso agrava a situação, porque e quando isso acontece e ninguém lá de baixo manda descer, quando os organizadores permitem e deixam que aquilo continue, acaba dando a impressão que é isso mesmo que nós queríamos. Então isso agrava um pouco o ato. E a gente está falando de patrocinadores, de pessoas que estavam ali, coniventes àquilo, heterossexuais. Sim, sim. Não, então, até que o patrocínio, a lei permite o patrocínio para um evento. Eles não estão ali apoiando a homoafetividade ou hétero. Na verdade, é um patrocínio para uma lei. É uma lei que beneficiou. Qualquer pessoa que for lá e fizer o requerimento daquilo, recebe. O problema é o ato em cima do caminhão oficial. Se fosse, como nós tivemos outros atos, por exemplo, obscenos, mas foram na rua. Então nós tivemos alguns atos obscenos na rua. Então é um ato individual daquela pessoa que está cometendo o ato. Agora, quando aquilo acontece no caminhão oficial, de frente, aquilo agrava um movimento. Aquilo mancha o movimento. Está tendo uma busca aí em fazer com que esse crime se torne um crime hediondo. Sim. Você acha que isso altera, isso vai ser benéfico? Não vai concordo. Ser mais eficaz? Ou não concordo. Eu acho o seguinte, crime são todos crimes. Como pecado é pecado. Só que as consequências são diferenciadas. Sim. Tem pecados onde a consequência é maior. Em relação a outros tipos de pecado. É a mesma coisa o crime. O crime, ele é punível de forma diferenciada. Nós vivemos uma liberdade religiosa. Se nós criarmos como um crime de cristofobia, ou tornar hediondo uma prática, alguém questionando a liberdade religiosa, nós estamos jogando pedra naquilo que nós acreditamos que é a liberdade religiosa. Né? Então eu não acho que melhoraria em nada. Eu acho, inclusive, um absurdo. Um tiro no pé, né? Eu acho que não tem nada disso. Nós deveríamos entender que estamos errados, nós deveríamos agir da forma correta, o Estado deveria punir rapidamente. Sim. Quer dizer, no mesmo dia deveria ter alguém ter feito a denúncia, no outro dia a pessoa deveria estar na frente do juiz respondendo o processo, 2 dias depois estar na cadeia, e aí tinha acabado o problema. Se todo mundo já estivesse lá na cadeia, tinha resolvido o problema. O problema é que o Estado, a ação não anda judicial. Então, quer dizer, se a pessoa ela vai ficar aí 5 anos respondendo esse processo, quando isso acontecer lá à frente, já se torna injusto, né? A justiça ou o direito tardio... O motivo daquilo. O direito tardio, ele é injusto. É verdade. Léo, aqui para a gente estar encerrando aqui, só registrar algumas participações aqui nas nossas redes sociais aqui, que bombou, coloquei lá a foto que a gente ia discutir. Tem até um recadinho para você, assim, ó. Gatinho esse advogado, hein? Me apresenta. Aline Girundi. A esposa dele. Um beijo para você e todos os meninos. O Jonatas Lemos Freitas, lá do Ceará, lá de Sobral, gente muito boa, participando também, Isabel Silva, a Rosane Rocha também. Quem que fala que está dizendo aqui que o programa tá top é o nosso querido Bauchita, apresentador. Gente boa, Bauchita. Aquele abraço, está falando aqui que é top, falando que com a presença da Priscila é um dos melhores programas aqui. E a Regilane Rosa também, que dizendo que está muito bom o programa, então fica aí o registro. Tá Obrigado. Gente, aqui, a gente que ficaria aqui. Ficaria aqui. Direto. Aqui é uma sala, né? A gente fica sentado aqui na sala. A gente pede para trazer um café, um pão de queijo. Ficava de boa, trocando ideia. Posso fazer um convite, então? Faz para finalizar, o que acontece? Se você é gay, se você é homossexual, está assistindo a gente, está amando a conversa ou não. Ou se é pai ou mãe de alguém que pode também. Pode também, né? Pode também, mas esse de quinta que eu vou convidar é específico para a comunidade LGBTS. Se você odeia Cristo, abomina Cristo, se você detesta e fala, meu Deus, bem-vindo
ao Movimento Cores, porque nós queremos falar de um Deus para que você o veja de forma diferente. Mas se você tem afinidade, fala, não, eu gosto um pouco desse Cristo, seja lá qual for o seu sentimento em relação a Cristo, Cristo não se ofende com o que você pensa dele, ok? Então eu quero que você esteja com a gente no Parada Cores, quinta-feira, 10 da noite. Se você ama Cristo ou não, e se é gay, lá é o seu lugar, porque a gente quer falar de Jesus para vocês. Lá. Pri, obrigada, viu? Tamo junto. Volte sempre. Pri, Sempre. show de bola. É nóis. Léo. Aqui, sou seu fã. Eu também. Poxa vida. Benção, Eu também. benção. Tamo Gente, Obrigado. esteja sempre orando pela vida, as nossas Sempre. vidas, pela vida da Priscila, Verdade. pela vida do Leonardo, do Zezinho, a minha. Precisamos, né? Verdade. Porque não é fácil a gente realmente trazer assuntos assim e ser inspirado e conduzido pelo Senhor para que a gente aproxime as pessoas e não distancie. Verdade. Sempre. Né? As pessoas sempre falam a verdade, mas uma verdade que traz vida. Amém. Né? O nosso objetivo é esse. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.